Bom, essa canção acho que todo mundo conhece, né, de Sérgio Lopes, Lamento de Israel. Eu gostaria que a gente começasse pensando um pouquinho, né, na estrutura e no episódio que essa canção narra, né? Ela traz pra gente o episódio da destruição do templo, da tomada de Jerusalém e do exílio, né, da diáspora, né, na Babilônia, quando alguns dos jovens mais geniais, né, de Israel foram levados para servir na corte de Nabucodonosor. O Salmo 137 também faz uma referência exatamente a esse mesmo episódio, né? E o Salmo 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Está falando exatamente desse mesmo episódio que o Sérgio Lopes traz nessa canção. A nossa conversa hoje é sobre como a narrativa bíblica não é só uma história, mas sim um mosaico de vozes, cada uma com um propósito, cada uma com um estilo, cada uma com uma ênfase, para nos dar a metanarrativa, a história completa, que é a história de Deus. Primeiro, a gente pode ir para o estilo literário da narrativa crua, né? Então, para começar, a gente olha para o esqueleto, né? Para os fatos. A narrativa é responsável por contar os fatos. Tem dois livros que vão falar desse episódio do exílio babilônico, né? Segunda Reis e Segunda Crônicas. Ambos vão tratar do mesmo episódio. E eles são o nosso ponto de partida. Eles são como se fosse uma câmera registrando aquilo que está acontecendo, né? Eles dizem quem foi o rei, quando foi que o cerco aconteceu, quem foi levado cativo, quem foi destruído ou o que foi destruído no episódio da invasão babilônica. Esses livros, né, que são Segunda Crônicas e Segunda Reis, são livros de narrativa. Então eles acompanham a ordem cronológica dos fatos com uma linguagem muito direta, muito objetiva. Eles dão pra gente o que, o quem, o quando da história, né? No entanto, eles não se aprofundam tanto em emoções, em sentimentos, em histórias particulares. Eles não falam da dor ou do significado teológico do exílio. Eles só narram o que aconteceu, né? Eles são como um diário de bordo, anotando ali os eventos para que a posteridade tivesse uma noção daquilo que aconteceu. Mas há outros, né? Há outros relatos desse episódio do exílio babilônico. Por exemplo, o livro de Lamentações, que é a voz da alma do exílio, né? Lamentações de Jeremias é a alma do exílio. Não é só o fato que aconteceu, mas como nós nos sentimos, como aquilo me tocou, o que eu queria fazer naquele momento, qual é o meu clamor a Deus naquele momento do exílio. É isso que Lamentações vai trazer para a gente, né? É um livro atribuído a Jeremias, né, ao profeta Jeremias, e ele não se preocupa em narrar a sucessão de fatos, as datas, ou quem eram os reis. Não é esse o foco de Jeremias. Ele se concentra em descrever a dor, a vergonha, a solidão, o desespero do povo. E ele faz isso não numa forma de narrativa, né? Ele faz isso flertando muito mais com a poesia do que com a narrativa. A gente vai ter, em outro momento, falar um pouco mais sobre esse estilo linguístico, né? Esse estilo textual da poesia. Mas aqui a gente já tem uma noção, ó. Um fato está relatado pela narrativa, mas o sentimento está impregnado na poesia. A cidade de Jerusalém, no livro de Jeremias, é descrita como uma viúva. E o povo é comparado a um navio destruído.
Olha que interessante, né? Isso traduz muito mais facilmente, o sentimento que os tomava naquele momento. É muito mais fácil da gente entender como estava o coração do povo quando o autor diz que Jerusalém era uma viúva e o povo era um navio destruído. Quando a gente narra fatos com um olhar poético, isso nos dá a permissão para chorar, para derramar o coração e para mostrar que a Bíblia é honesta também com os sentimentos, também com o sofrimento, também em declarar quando as coisas dão errado. E que Deus leva em conta a perspectiva do que sofre. Eu acho que esse é o maior ensinamento que eu tenho quando eu leio Jeremias, sabe? Eu paro e penso, Deus se importou com o sofrimento do profeta, com o sofrimento do povo. Ele estava com o coração dele também naquele lugar. Não é à toa que a Bíblia vai nos dizer que Deus está onde está o contrito de coração. Ele habita com o contrito de coração, com aquele que está com o coração quebrado. Mas há outras linguagens também que narram o mesmo fato, o fato do exílio babilônico. Por exemplo, a linguagem profética, né? Ali a gente vai encontrar em Jeremias, em Ezequiel, uma abordagem que não é só do livro histórico dos fatos, não é só da narrativa e nem só da poesia que nos dá o sentimento, mas os profetas vão dar significado. Os profetas, enquanto a narrativa está dizendo o que e quem, a poesia está dizendo como nós nos sentimos, como nós reagimos. Os relatos proféticos vão dizer por que isso aconteceu. E a gente vai encontrar isso em Jeremias e em Ezequiel principalmente, falando sobre esse episódio, né? Falando sobre o exílio. Eles dizem que o exílio não foi um acaso histórico. O exílio na Babilônia foi uma consequência de um juízo de Deus, que inclusive havia sido premeditado, havia sido avisado que aconteceria. Como em vários outros episódios em que Israel é tomada por inimigos, né? Então Deus fica indignado com a infidelidade de Israel. E é disso que os dois profetas que a gente está falando aqui, Jeremias e Ezequiel, vão tratar. Fica claro que a profecia não é sobre o futuro, necessariamente, né? Mas é a voz de Deus explicando a história. Seja a história presente, seja a passada, seja a futura, não importa, né? Tudo isso é profecia. É Deus explicando o porquê das coisas, né? É a voz de Deus explicando o porquê das coisas. É por isso que a gente diz que o profeta, ele é alguém que pega a lei de Deus, observa o povo de Deus e fala, tá errado. Por quê? Porque Deus desenhou aqui como teria que ser, né? E vocês estão fazendo diferente. Então esse é o papel do profeta. E quando ele diz, olha, vocês estão fazendo errado, Deus vai mandar juízo. Aí falam, nossa, ele previu que ia vir o juízo. Não, ele não previu. A voz do profeta não é preditória necessariamente, ela é uma voz de alerta, né? Porque vocês estão em desacordo com aquilo que Deus mandou. Ele serve para confrontar o povo com o seu pecado. E ao mesmo tempo dá esperança de que Deus não os abandonou. De quem está mandando aquele juízo é o mesmo Deus misericordioso que vai tirá-los daquela situação. E aí vem outro relato, né, do exílio babilônico, que é o relato apocalíptico. Né? Quando a gente fala de apocalíptico, muitas vezes a gente pensa no fim dos tempos, né? Fim do mundo, volta de Jesus, mas apocalíptico não é sobre necessariamente isso. Essa é uma das abordagens apocalípticas, né? O autor apocalíptico do exílio é Daniel, o livro de Daniel, né? Que por sinal, não sei se vocês sabem, é escrito fora de ordem.
Ele não respeita a ordem cronológica dos fatos. Ele conta uma coisa que aconteceu lá na frente, depois uma coisa que aconteceu lá no comecinho, e ele vai misturando a ordem. E a gente só consegue desenrolar isso, saber o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, pelos nomes dos reis que ele assessorou, porque ele assessorou vários reis na Babilônia, né? Ele trabalhou no gabinete, né, na corte do rei, por vários mandatos, né, reais. E ali, sabendo a ordem real dos reis, a gente sabe o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Muito provavelmente, Daniel escreveu, o livro de Daniel é escrito na sua velhice, provavelmente ele narrando aquilo para alguém e tomando nota. Então, por isso, as histórias vêm meio fora de ordem, né? Elas vêm conforme ele foi se lembrando e aquilo foi sendo documentado. Diferente de hoje, que você pega um computador e você muda a ordem, né, das coisas, se organiza depois cronologicamente, ali não era assim, né? Ali era escrito numa pele de animal, e aí aquilo tinha que ficar registrado da forma que foi, né? Não dava muito para recortar e colar, né, o texto em outro lugar. Então essa era a realidade. Mas o interessante é que Daniel, vivendo dentro da corte da Babilônia, certo? Não escreve um lamento e nem uma crônica. Ele escreve visões simbólicas, cheias de feras, de chifres, de reinos, de estátuas que surgem, que caem, que mandam, que são mandados. Curiosamente, ele escreve isso dentro da corte dos reis da Babilônia, ou seja, no lugar menos seguro para escrever um negócio desse. Porque ele, de dentro da corte, ele está dizendo que aquele reino que ele está trabalhando vai cair. E ele escreve isso para consolar, né, para dar esperança aos seus compatriotas que também estavam exilados. Alguns ali, inclusive, fazendo parte da corte, outros passando fome nas ruas, muitos levados como escravos, cativos. O livro mostra que Israel, embora estivesse debaixo de um domínio de um império terrestre, no caso de Nabucodonosor, da Babilônia, ele participa de um conflito maior. Havia um conflito maior em curso, maior do que a briga entre Israel e Babilônia. E o que parece ser o fim, né, o exílio, é na verdade o início de uma revelação de um reino que não vai ter fim. O reino de Deus. Daniel aponta para uma esperança messiânica, aponta para uma esperança futura de um reino que não vai ser subjugado por mais ninguém, que é eterno, né? Bom, falado tudo isso, eu gostaria de focar especificamente no gênero narrativo para trazer uma observação interessante. O que a gente aprende com a história do exílio nos ajuda a entender algo crucial em toda a narrativa bíblica. Ela nunca é um relato frio e desinteressado. A narrativa bíblica não é só o fato olhado do lado de fora. Ela é sempre o fato observado pelo lado de dentro, mesmo no gênero narrativo, que, digamos, é o mais frio, entre muitas aspas, de todos esses. Por que eu digo isso? Porque cada um daqueles que relatam o que aconteceu vai colocar de alguma forma ali uma intencionalidade. Eles contam a mesma história, certo? Com o mesmo propósito de ser narrativo, porém fazem com intenções diferentes. Eu mencionei dois, né? Que fazem o relato do exílio. Segunda Reis, Segunda Crônicas. Os autores de Segunda Reis, muito provavelmente, tá, pessoal? Reis e Crônicas foram escritos por coletivos, não tem um autor sozinho redigindo, né? É um coletivo de escribas que faz esse registro, tá? Reis se preocupa em explicar um pouco mais o porquê do exílio. Ele mostra o cenário um pouco mais amplo. Por isso, o livro registra de forma bem explícita o fracasso e a infidelidade dos reis, né? Por isso chama Reis, né? Está focado no que acontecia entre aqueles que governavam,
como era a política que estava por trás de todos esses acontecimentos. Ele menciona o pecado de Davi com Batseba, por exemplo. O livro de Reis. O livro de Crônicas não fala desse episódio. Ele fala da idolatria de Salomão. Os autores de Reis falam. O seu foco está no julgamento. E o julgamento não aleatório, não é um julgamento pelo que eu acho. É um julgamento baseado no Deuteronômio, que é a lei que nos diz como um rei deveria proceder. Então, sempre que Reis faz uma observação acerca de um rei, a gente precisa ir lá para Deuteronômio para entender se aquilo é um elogio ou uma crítica. Eu já falei disso aqui, né? Que quando nós lemos lá que Salomão era muito rico, que Salomão isso, aquilo, e que buscava cavalo, e tinha mais cavalo do que, né, gente para sentar nos cavalos, que tinha muito ouro, parece que ele está elogiando. Até a gente ir no livro de Deuteronômio e entender qual era a lei para quem fosse exercer o governo. Nada disso era permitido. Casar com um monte de mulher estrangeira, como Salomão casou. Ter um monte de cavalo. O texto de Deuteronômio chega a ser explícito, fala: não volte ao Egito comprar mais cavalos. O texto diz isso. E Salomão é mencionado como aquele que tinha muitos cavalos, né? Então, é evidente que o texto está sendo muito crítico à corte, no sentido de explicar que o exílio é produto de reis que fizeram coisas erradas, que não governaram com sabedoria. Já Crônicas tem uma outra intenção, e ele é redigido num outro momento. Crônicas é escrito posteriormente, né? Ele tem a intenção em dar esperança para o povo que já saiu do exílio. Então, os autores de Crônicas, né, querem restaurar a fé, querem mostrar modelos de liderança. E aí, a figura até davídica, salomônica, elas são mais heróicas no relato de Crônicas. Porque ele quer dizer que há esperança, há coisas boas nesses personagens que Reis tratam com tanta humanidade. Então, Crônicas, vamos dizer, passa um paninho, né? Não deixa tão explícito assim, omite os pecados, né? Ou principalmente os mais graves, né? De Davi, e foca nas boas obras de Davi, em tudo aquilo que ele construiu, na preparação do templo e tudo mais. E aí você vai encontrar em Crônicas. Veja, são 2 livros, 2 relatos dentro da mesma linguagem, dentro do mesmo estilo textual, do mesmo gênero textual, que é o narrativo. Porém, eles vão trazer formas diferentes. Por quê? Porque um foi escrito com uma finalidade: comparar o reinado com o que a lei dizia que o reinado deveria ser. O outro, isso Reis, né? Crônicas, o outro foi escrito com outra finalidade: dar esperança a um povo que estava voltando do exílio quebrado emocionalmente e que precisava de referenciais heróicos. Outro exemplo dessa diferença, que é muito mencionado, né, é o episódio do censo de Davi. Em 2 Samuel, Samuel é outro que é narrativo também, né? 2 Samuel 24:1, a gente lê que a ira do Senhor tornou a acender-se contra Israel, e ele incitou Davi a levantar o censo. Olha só, foi Deus quem se irou com Israel e mandou Davi levantar o censo. Já em 1 Crônicas 21:1, diz assim, sobre o mesmo episódio: Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo. Samuel vai dizer que foi Deus, Crônicas vai dizer que foi Satanás quem incitou Davi a levantar o censo. A gente sabe que Davi fez esse censo e depois o povo todo foi punido por causa disso, que era um tipo de vaidade, né? De saber que tamanho que está o nosso reino agora, o que a gente tem e tal. Será que nós já somos o maior reino dessa região, né? E aí, essa diferença entre os 2 relatos, de Samuel e de Crônicas, reflete a teologia de cada um dos autores. A teologia de Samuel, ela é
feita em um momento, em um ambiente em que o foco está na soberania de Deus, mesmo no juízo. Mesmo aquilo de ruim que vem é obra da mão de Deus. Deus está no controle para o profeta Samuel. É a teologia dele. Já em Crônicas, que é escrito numa época de um entendimento mais claro do adversário, Satanás, o diabo, né? Que, acredite, não havia esse entendimento do adversário na época de Samuel, tá? Essa figura antagônica que nós temos não era vista ainda dessa forma. Mas quando é escrito Crônicas, sim, já existe essa figura de Satanás, muito claro na teologia daquele momento. Então, a ação negativa, o mal, é atribuído ao diabo, né? Então, ainda que eu tenha dito que a narrativa nos dá os fatos, ela nos dá só os fatos, não são os fatos crus. Até porque seria muito difícil a gente avaliar o que é o fato cru. Depende muito para quem você pergunta, né? Cada um vai viver aquela experiência de uma forma diferente. Então é excelente que a gente tenha mais de um texto, ainda que narrativo, tratando do mesmo episódio, que aí a gente consegue enxergar por vários ângulos diferentes a mesma história, o mesmo episódio, né? Ela mostra a linguagem narrativa, o gênero narrativo mostra pra gente como esses fatos foram interpretados por aqueles autores bíblicos. O que eles entenderam daquilo que estava acontecendo? Como eles vivenciaram aquilo que estava acontecendo? Qual a leitura que eles fazem, né? E no fim das contas, a gente consegue entender como eles se encaixam no plano maior de Deus, na metanarrativa, na narrativa bíblica completa. Se eu quero entender o exílio, eu preciso ler todos esses relatos, todos esses autores, tanto o narrativo, como o poético, como o profético, fazendo dessa forma, e o apocalíptico, né? Esqueci de falar. Fazendo dessa forma, eu vou conseguir ter uma compreensão muito mais acertada daquilo que aconteceu. E mesmo dentro do mesmo gênero, a gente viu que mesmo dentro do gênero narrativo, a gente tem duas narrativas diferentes, né? E se a gente for para os outros também, quando eu falo, né, do profético, né, Jeremias e Ezequiel, se a gente for comparar como Jeremias trata, como Ezequiel trata, também é diferente. Também eles vão ter delicadezas muito particulares, né? Da mesma forma, quando a gente lê os evangelhos, né? A gente vai para os evangelhos, são 4 relatos. Eles têm muitas similaridades, mas há muitas abordagens diferentes. Há inclusive episódios em que parece que eles estão discordando. Por quê? Né? E aí a gente vai entender qual era o momento, quem é que escreveu isso, por que ele escreveu dessa forma, o que o levou a essa leitura, a essa interpretação daquele episódio. Né? Isso é muito interessante e a gente vai ver isso em toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nos textos narrativos e em todos os demais. Né? Então, essa visão da realidade dentro do texto narrativo, ela vai mudar dependendo da experiência e do propósito de quem escreveu aquele texto. Isso é maravilhoso. Então, você percebe como Deus é plural, né? Como isso é bonito, né? A palavra de Deus compreende muitas teologias diversas, muitas formas de ver o mundo, de ver a realidade, de ver a relação de Deus com o homem diversas. Por que a gente tem tanta dificuldade com isso, né? A gente quer que seja só da nossa forma, da forma como a gente enxerga. Concluindo, em resumo, a história do exílio na Babilônia é contada em pelo menos 4 vozes. Lembrando que em algumas dessas vozes você tem mais de um autor, então tem subtipos, né? Mas a gente tem a história, ali em 2 Crônicas e 2 Reis, como eu já disse, ela tem leituras diferentes de um e do outro. Poesia, em Lamentações. Profecia, em Jeremias e em Ezequiel. E apocalíptica, em Daniel. E qual que é o propósito de cada uma dessas narrativas? A história, né? 2 Reis e 2 Crônicas, ela nos dá os fatos,
o que aconteceu. A poesia de Lamentações nos dá a emoção, como se sentiram. A profecia de Jeremias e de Daniel nos dá o significado, o propósito, por que isso aconteceu. E a apocalíptica de Daniel nos dá a esperança. O objetivo de todo o texto apocalíptico não é amedrontar as pessoas. Quando nós fazemos uma teologia apocalíptica do medo, nós estamos distorcendo o propósito da literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica tem a finalidade de trazer esperança. E é isso que Daniel estava fazendo. Então, fatos, emoção, significado e esperança. Nenhuma dessas vozes é a verdade completa. Nenhuma delas é absoluta. Juntas, elas nos dão uma compreensão profunda, tridimensional daquilo que aconteceu, do episódio do exílio babilônico. E ela é complexa, tanto teologicamente quanto dentro da ordem dos fatos. Ela é profunda. O apóstolo Paulo nos lembra que tudo isso lhes aconteceu com um exemplo e foi escrito como advertência para nós sobre quem o fim dos tempos chegou. Tudo isso, a narrativa, ela não é só para a gente conhecer história. A história, aliás, ela é estudada com um propósito, para a gente não cometer os mesmos erros. Quando a gente fala, né, que é importante estudar, por exemplo, a ditadura militar, né? A gente diz que é importante estudar esse episódio. Alguns querem tirar isso do currículo, né? Porque acham que é uma visão ideologizada e tal. Mas por que a gente precisa estudar essas coisas? Para não fazer de novo, para não ser levado ao mesmo erro. Na Alemanha, por exemplo, se estuda o nazismo com muita profundidade, né? E inclusive eles fazem museus, né? Onde eram os campos de concentração, você encontra museus com visitas guiadas e contando como tudo aquilo era feito ali. E por que eles fazem isso? Porque eles gostam, né? Porque é divertido, né? Pensar no sofrimento das pessoas? Não. É para que aquele erro não seja feito, não seja cometido de novo. Para que o discurso, muitas vezes enfeitado, né? Que seduz, não leve o povo de novo a eleger um déspota como foi no tempo de Hitler. A gente, no Brasil, pena muito em convencer dessa necessidade com relação ao regime militar, né? Mas é importante. É importante que a gente estude história e, dentro de todos esses aspectos que a gente viu aqui, né? Tanto na parte mais... no gênero mais narrativo, quanto no poético, quanto no profético, quanto no apocalíptico. É importante a gente ouvir todas essas vozes para que a gente tenha uma visão clara daquilo que aconteceu e a gente fique vacinado, né, de cair nos mesmos erros de novo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos chegou. Né? Fim dos tempos, ele está dizendo depois da morte de Jesus. Né? A forma como Deus nos conta a história é intencional. Quando a gente lê cada gênero literário na Bíblia, com a devida atenção, a gente se aproxima de uma compreensão completa da palavra de Deus. A palavra de Deus não está só no gênero narrativo, não está só no gênero apocalíptico, não está só no poético, não está só no profético. A palavra de Deus está na completude de todas essas coisas. E quanto mais vozes você tem sobre um mesmo episódio, mais riqueza você vai ter, mais profundidade você vai ter para compreender Deus em sua palavra. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje e, como de costume, vou trazer uma pergunta para a gente participar juntos aqui. A pergunta é a seguinte: qual das vozes do exílio mais ressoa com você hoje? A histórica, a poética, a teológica ou a apocalíptica?
E como essa sua voz favorita te ajuda a entender a Bíblia de uma forma mais completa? Eu penso que cada uma dessas nos ajuda em alguma coisa, né? Qual delas é a sua favorita e como ela te ajuda a compreender a Bíblia de uma forma mais completa? E aí, se alguém já estiver falando, você levanta a mão e aguarda. Se ninguém estiver falando, pode abrir o microfone e trazer o seu ponto de vista. Que bom que você chegou até aqui. É sinal que você assistiu toda a mensagem, e se você assistiu toda a mensagem, é sinal que ela te edificou de alguma forma, te levou a alguma reflexão. E queira ou não, esse é o motivo principal da gente estar aqui, gerar uma fé que é forjada na reflexão, no questionamento, na dúvida. Tanto que você deve ter notado que no final da mensagem sempre tem uma pergunta para o pessoal que está participando ao vivo interagir, compartilhar novos pontos de vista, trazer contraponto, somar a toda a ideia que foi exposta. Se por um acaso você está assistindo aqui e não viu a reunião ao vivo, você também pode interagir aqui nos comentários desse post ou mandando inbox pra gente. Te interessa participar das nossas reuniões? É muito fácil. Essas reuniões acontecem totalmente online, então você pode participar de qualquer lugar do Brasil pelo Google Meet. Para acessar é só entrar em igrejapresente.com/encontro. Salvo raríssimas exceções, as nossas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas. E aqui todo mundo é bem-vindo, principalmente se você não se sente bem-vindo e acolhido nas igrejas tradicionais. A gente só não é tão tolerante assim com pessoas intolerantes, e a gente só não recebe tão bem assim pessoas perfeitas. Mas a gente também está aprendendo. Se você quer saber mais sobre a Igreja Presente, dá uma olhada no nosso manifesto, clicando aqui. E se você quer seguir o nosso canal e acompanhar todas as reuniões que são postadas, é só clicar aqui. No mais, seja muito bem-vindo, espero que você se sinta em casa. Um abraço, tchau, tchau. É proibido